A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje eu trago uma palavra poderosa da parte de Deus para o teu coração. Hoje nós falaremos do herói Gideão, um homem com grande potencial. Você já se sentiu pequeno demais para fazer algo grande? Já achou que Deus não poderia te usar por conta das tuas limitações? Hoje vamos conhecer a história de Gideão, um homem comum que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Mas antes de irmos para a palavra do Senhor, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação, porque o YouTube ele entende que o vídeo ele é relevante. Vamos à palavra do Senhor? Está em Juízes, capítulo 6, versículo 1 a seguir. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles invadiam, acampavam na terra e destruiu as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Ele subiu trazendo os seus animais e suas tendas, e viu como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os camelos. Invadiu a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesritas de Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhes disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: só um pouquinho. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Senhor meu Deus, amado Pai, que o Espírito Santo de Deus me use como instrumento, Senhor, para ter entendimento dessa palavra, para passar para as pessoas, meu Deus, a história de Gideão, que nos dias atuais não fogem muito, Pai, das dificuldades, das lamentações, de tudo aquilo que tem acontecido, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Gideão tinha um medo dos midianitas. Gideão ele se sentia muito aflito, preocupado, ansioso. E com o ocorrido em Midian, Gideão ele se refugiava, se escondia, né? E quando ele conversava com o Senhor, com Deus, ele sempre dava desculpas, né?
para não se tornar um líder, porque Deus já tinha escolhido ele. Gideão já sabia, mas ainda não tinha falado com ele fortemente. Gideão, ele se esquivava dos propósitos, de Deus na vida dele. Então, Gideão ele andava oprimido, oprimido naquela região, por conta do próprio pecado, do povo de Israel, mais uma vez. E também, mais uma vez, Deus levanta um libertador. Mais uma vez, o Senhor, nosso Deus, levanta Gideão, o improvável, o pequeno, de Manassés. Então, nesse momento, o Senhor estava despindo Gideão, porque Gideão tinha uma tendência de se autodepreciar, se autodesvalorizar. Tudo isso que Gideão fazia encobria o seu potencial. Você, quantas e quantas vezes o Senhor falou contigo para dizer que você tem potencial e sempre nós damos desculpas? Quantas e quantas vezes eu também, conversando com o Senhor, dei desculpas, que eu era incapaz, que eu não teria condições de levar a palavra do Senhor no YouTube, diante de tantas provas que nós passamos. E hoje eu estou aqui levando a palavra de Deus para a sua vida. Quando eu falei que os dias atuais estão sendo recapitulados dos heróis da fé, você é um herói, eu sou um herói, porque é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que está à nossa frente nos protegendo. Porque quando Ele te dá uma promessa, assim como deu a Gideão, a promessa ela é carregada com um suporte espiritual. E jamais, jamais o Senhor vai te abandonar. Então o Senhor, Ele tem zelo pela sua palavra. A palavra de promessa, ela não volta vazia para o reino de Deus. Ela tem que se concretizar aqui na terra. Porque a bênção, a promessa, a missão de Deus, ela é nominal, ela vem no teu nome, ela vem no teu CPF. E é isso que nós não entendemos. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos direciona, muda o nosso GPS, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. O que estava acontecendo com Gideão é que Deus estava forjando o caráter dele, tirando as escamas de medo, de aflição, da preocupação que ele tinha. O fato que a ameaça era real, mas Deus falava, deixa comigo, porque Deus falava, deixa comigo, que eu estou por ti, eu estou na peleja por você, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades no mundo espiritual. Essa é a palavra de Deus que está em livro de Efésios, capítulo 6. Então Deus falava com Gideão. Para Gideão era uma ordem assim impossível de acontecer no meio secular, no meio natural. Mas Gideão foi fazendo prova com Deus para saber se Deus estava com ele. Assim somos nós. Tudo remete à Bíblia, tudo remete à palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas é um livro da vida. É um livro da vida. Para termos conhecimento e entendimento do que Deus está falando conosco.
E assim seguiu Gideão fazendo prova com Deus. Assim devemos seguir fazendo prova com Deus. Senhor, é isso mesmo? Esse é o caminho? Essa é a direção? E prova com Deus é jejum, é oração pela madrugada. É oração pela madrugada, falando com Deus, pedindo orientação, discernimento do que fazer. Não do homem. Gideão tinha um exército por trás deles, mas qual era o único canal de comunicação de Gideão com o Senhor? Era Deus, é o único. Então por isso Deus estava tirando tudo isso da cabeça de Gideão, o ataque da mente, o inimigo que confundia o que Deus estava querendo falar com ele, e assim somos nós hoje. Deus sempre dá um plano para você, para mim. E Deus deu um plano de batalha, nem que seja um plano estranho, mas deu um plano de batalha para Gideão vencer os 135 mil inimigos, com apenas 32 mil soldados. Para Gideão, isso já estava ruim, uma proporção, estava desproporcional em termos de números. Mas aí que Deus começa a apertar mais Gideão, né? Vou apertar mais para saber se ele realmente é o meu filho, se essa missão realmente ele vai conseguir cumprir. E aí, meus irmãos, aí que começa o processo de preparação, o processo para que ele venha levar o exército, os 32 mil, mas não era isso que o Senhor queria. Sabe, irmãos, eu tenho vários testemunhos, e um dia eu vou fazer um vídeo para falar de alguns testemunhos, para edificar a tua vida, testificar a tua vida. Em pouco tempo de vida cristã, Deus me investiu vestes novas, preparou meu espírito, a minha alma para poder estar aqui. Uma vida de retidão, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de temor, que é o respeito da palavra de Deus. Todo começo é difícil. Esse meu começo aqui está sendo muito difícil, mas eu sei que Deus, o Espírito Santo de Deus está comigo, está ministrando essa palavra, me capacitando a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, o Espírito de Deus repousa sobre nós todos os dias, quando nós buscamos a Ele, buscamos ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus faz conosco. Eu comecei com muitas pessoas me ajudando, pessoas de Deus, apontadas a dedo por Deus. Essa aqui a pessoa vai te ajudar, vai ser uma intercessora, essa aqui é uma pessoa que vai ser usada por Deus para clarear o teu caminho. Para Gideão foi a mesma coisa, mas Deus tinha um plano maior, porque não é para enaltecer o nome de Gideão, não é para enaltecer o meu nome, não é para enaltecer o teu nome, para enaltecer o nome do Senhor, engrandecer o nome de Deus. E o que Deus ordenou a Gideão? Gideão, antes de irmos para o combate, eu tenho um pedido a fazer. De 32 mil, manda 22 mil ir embora. Pergunta quem tem medo e quem é tímido. Gideão ficou sem entender, assim como eu fiquei sem entender.
de algumas ordens que Deus deu para mim. Eu falei, Senhor, mas está na contramão de tudo. Eu falei, faça. E temos que fazer, temos que ser obedientes, mesmo que doa, mesmo que aconteça algo que vai contra a nossa própria vontade. Gideão fez, ficou 10.000. Esses 10.000, Deus falou novamente com Gideão. Eu falei, não, ainda tem muito. E Gideão, o que é isso? Mas como ainda tem muito? São 135.000, eu só tenho 10.000. E Deus deu mais uma ordem: faça com que eles bebam a água com a mão. Aqueles que se inclinarem e conseguirem, esses que vão para a guerra contigo. Apenas 300 conseguiu fazer aquilo que Deus havia ordenado. Aí começa uma nova etapa. Uma nova etapa. A estratégia para vencer o inimigo com apenas 300 homens. E Deus passou procedimentos para Gideão, para separar tochas de fogo, jarro de barro e algumas trombetas. Gideão ficou sem saber. Eu falei, Senhor, mas isso é uma guerra. Soldados com as espadas afiadas. Como é que eu vou vencer? Eu imagino Gideão falando com Deus. E Deus, calma, confia. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu imagino que Deus conversou assim com Gideão. E assim Gideão acatou a ordem de Deus. Preparou os 300 soldados. Na calada da noite, o Senhor falou com Gideão. Gideão inicia o ataque dessa forma: quebre os jarros, acenda as tochas e comecem a tocar as trombetas, porque o inimigo vai ficar atordoado, desnorteado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Irmãos, e aconteceu dos soldados midianitas de outros povos aliados a eles acordarem desnorteados. E o som da trombeta era um som devastador, que parecia um grande exército atacando pela madrugada. Agora imagina, soldados se levantando na madrugada. A gente já se levanta na madrugada para orar já meio atordoado, né? Ainda mais um soldado. E ali começou o cumprimento da estratégia do Senhor. Gideão foi apenas um instrumento. Não usou armas. Usou a arma psicológica do Senhor para derrotar os soldados. Porque os soldados começaram a se atacar um ao outro. Era camelo correndo para um lado, para o outro, para dentro da floresta. E isso foi a madrugada inteira. A madrugada inteira. E isso os medianistas achavam que estavam sendo cercados e começaram a se ferir um aos outros. E a grande verdade é que eles estavam sendo derrotados por Deus. E Deus deu a vitória a Gideão para enaltecer o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os soldados de Israel, os 300, estavam exaustos pelo combate psicológico. Agora, quem de nós já não ficou assim, né? De a gente querer agir pela força, pelo braço, e o Senhor fala: calma, espera, porque o combate é aqui, ó, pela mente.
Essa é a palavra de Deus para a tua vida. É uma palavra que vem me acompanhando e vai me acompanhar, e eu levarei os meus filhos para que eles entendam que Deus tem o melhor para nós, quer o melhor para nós. Deus quer me fazer feliz, quer te fazer feliz, mas debaixo de uma obediência. Nenhum herói da fé perdeu a luta porque Deus estava com eles. Deus estava à frente, abrindo caminhos para que a vitória viesse. E assim a tua vitória vai vir. Creiam. Aumente a dependência, a tua dependência com Deus. Ore mais. Coloque a cara no pó. Se ajoelhe. Ore a Deus. Clame ao Senhor. Se humilhe aos pés do Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor te dê a vitória. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Vou fazer uma oração da fé, uma oração para que a nossa dependência em Deus aumente cada vez mais. Porque quando nós aumentamos a nossa dependência com Deus, o nosso GPS ele vai em uma única direção. Nós estaremos sensíveis à voz do Senhor. Vamos orar? Ore comigo. Senhor meu Deus, amado Pai, que essa palavra, Pai, dessa noite, Senhor, venha edificar, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, dando uma direção certa, um norte certo, Senhor, para que os teus filhos, Pai, venham vencer, Pai, as batalhas do dia a dia, Senhor, assim como Gideão, um improvável, o menor de Manassés, que tinha um coração aflito, que o Senhor foi pela vida dele e assim será pela vida dos teus filhos. Essa pessoa que está precisando, Pai, de um refrigério, de um renovo, que o Senhor entre com a tua mão poderosa, Pai, abençoando, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, para que eles consigam, Pai, romper em fé, Pai, acreditando, Pai, que o Senhor dará a vitória para todos eles. Não há obstáculo nenhum que o Senhor não vença pelos seus filhos. Não há impedimento. Porque quando o Senhor emite um decreto, uma ordem, ele tem que ser cumprido, Pai. E assim, meu Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor levante vários Gideões, meu Deus, nessa terra, Senhor, para lutar, Pai, por aqueles que estão precisando, Pai. Estamos carentes, Senhor, de Gideões nessa terra, meu Senhor, guerreiros leais, fiéis a Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, que Teu Espírito Santo de Deus venha repousar, Pai, sobre os Teus filhos, meu Deus, dando conhecimento, entendimento, Pai, da Tua palavra, Senhor, inteligência, fortaleza, Senhor, da Tua palavra, Pai, para que nós possamos continuar, Pai, tendo temor a Ti, Senhor, respeito na Tua palavra, Pai. E assim, meu Deus, eu declaro, Pai, que essa noite o Senhor dará a vitória em Teu nome, Jesus Cristo. O Senhor dará a vitória com tão pouco recurso, com pessoas que se foram. Essa pessoa, Pai, que está aqui nessa live, Senhor, o Senhor vai abençoar, porque é a Tua mão aqui, Jesus.
É a tua mão aqui, Pai, de misericórdia, Pai, para levantar, Pai, os improváveis, meu Deus. E eu creio, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que o Senhor dará a vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E assim nós declaramos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Espero que essa palavra tenha testificado a tua vida, tenha sido como um azeite na tua vida, e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.